Ok. Então, é isso aí. Boa noite a todas vocês. Boa noite, Maria de Fátima. Bom, estamos aí, então, desculpem por sexta-feira, fiquei sem luz por muitas horas aqui, e por mais que o meu computador não ia durar tanto a bateria, no celular eu não tenho PowerPoint, e ficar no breu total aqui não ia ser muito legal, né? Então eu falei, não adianta, tem que remarcar, não queria, porque todo mundo já estava até esperando que fosse sexta, mas aqui teve uma tempestade terrível, gente, nossa, foi bem pesado, caiu árvore, foi bem complicado. E aí precisei fazer esse remanejo, tá bom? Tanto que tem meninas que estão na pós-graduação hoje, não vão poder ver, né? A minha próxima aula eu quero tentar fazer talvez no dia 25 ou 26. Mas daí a gente vai começar a entrar em Lúria, né? E Lúria, eu também preciso estudar um pouco mais, faz tempo que eu estudei Lúria, mas a gente precisa, depois de entender toda essa parte orgânica do cérebro que foi hoje, em que foram essas 3 aulas, a gente precisa começar a entender as unidades funcionais, que tem muito a ver com a atenção, por exemplo, né? O meu artigo em neuropsicopedagogia foi sobre atenção, e eu tive que estudar muito sobre as 3 unidades funcionais. Eu não vou lembrar o nome de cabeça agora, Maria, eu preciso ver nas minhas anotações, porque eu sou uma pessoa péssima para nomes de livros. Eu não sou uma pessoa assim que se fala, nossa, aquela citação daquele livro. Gente, a minha memória de longo prazo para nome de livro é péssima. E aí eu preciso ver lá, eu acho, eu tenho ele em PDF. Quando eu abrir a pasta do Lúria, da próxima aula, aí eu coloco lá. Geralmente eu coloco os materiais de pesquisa, de estudo, né? Aí eu coloco ele lá, porque eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas Lúria tem vários, né? Tá bom? Eu vou só fazer uma recapitulação bem rápida aqui, sobre tudo que a gente estudou, para a gente falar hoje do último lobo temporal, que vai ser o lobo temporal, né? Falar um pouquinho das lesões, de formas de avaliação, de formas de intervenção que a gente pode ter, tá? Então, vamos lá. Aí vocês vão me falando, viu, meninas? Vão me interrompendo, vão perguntando, vão questionando, vão acrescentando, enfim. Vocês sabem que o espaço é de vocês. Então, a gente falou, né, desse órgão maravilhoso, né, do sistema nervoso central, que é formado lá no 3º trimestre gestacional, tamanha sua importância. Aí falamos por que da massa cinzenta, dessa coloração, né, que é o corpo celular dos neurônios, responsável por essa capacidade de pensamento voluntário, linguagem, julgamento, percepção, né? Então, e nós vamos estudar só sobre neurônios também, sinapses. Até eu tenho que pensar. Eu comentei com vocês que a gente depois vai pegar só essa parte do neurônio, né? Talvez eu venha falar dele antes do Lúria, para poder fechar o ciclo de questão orgânica, tá? Eu vou pensar com calma. Bom, aí falamos do cerebelo, questão de postura, de equilíbrio, né? Funções ali de movimento, funções involuntárias, respiração, ritmo, tudo isso vem ali do nosso cerebelo. Aí depois a gente falou do tronco encefálico, responsável por funções involuntárias como respirar, batimentos cardíacos, pressão arterial, coisas bem, funcionamento aí, né, do nosso organismo. Aí falamos um pouquinho do hipocampo, que é o principal para armazenamento temporário, e aí se tornar. Deixa eu aceitar aqui. Aí se tornar depois de longo prazo, né? Fazendo parte do sistema límbico. Aí depois nós falamos ali do hemisfério direito e esquerdo rapidamente, né? O que cada um mais demonstra, né? De habilidades, né? O esquerdo realista, crítico, matemático, organização, e o direito artístico, abstrato, impulsivo, não linear. Aí entramos nas áreas cerebrais, né? Os lobos.
Aí falamos primeiro bastante, a primeira aula foi praticamente só sobre a área frontal, que é bem importante, porque ele é o nosso executório, né? O nosso diretor executivo. Ele que faz planejamento, monitoramento, controle inibitório, atenção, né? Organização da fala. Então, assim, é uma área bem grande e bem importante, né? Tanto que ali, ó, é uma das maiores que nós temos, pela figura pintada ali dá para a gente observar, né, o quanto é importante essa área. E aí nós falamos das lesões pré-frontais, né? O que pode aumentar, o que acontece é aumento de euforia, de agressividade, de argumentação excessiva, distração, né, mudança de comportamento, desatenção, indiferença. Aí eu falei para vocês do Phineas Gage, né? A história lá quando ele estava trabalhando na ferrovia, esse ferro, né? Passou, né? Pelo seu crânio, atravessando o seno do outro lado, e foi bem a área frontal. Aí que começou também a estudar mais, né? Sobre a questão das habilidades de cada área cerebral. Isso foi em 1848, imagina. E ele mudou muito o comportamento depois disso, ele perdeu o emprego, ficou promíscuo, né? E aí, na verdade, ele acabou falecendo anos depois porque teve uma infecção nessa ferida, mas assim, demorou. Tanto que tem a fotinho dele ali, ó, com o olho que foi atingido, né? E aí ele acabou adoecendo, depois foi trabalhar lá no México, enfim, sabe? E aí o cérebro dele foi estudado. Na época, a mãe dele deu o cérebro dele para estudo, e aí foi aí que foi conhecendo-se mais sobre o cérebro, de 1000 anos né, de medicina e tudo mais, apenas há 100 anos que realmente a medicina conseguiu desvendar grandes questões importantes do cérebro, para você ver como ele é complexo. Apenas 100 anos que a gente consegue ter uma visão melhor do que toda a potencialidade que tem no nosso cérebro, e ainda é um estudo bem grande, né? Ainda está se estudando muito, a neurociência está avançando cada vez mais. Aí eu comentei com vocês de Paul Broca, né? Ou Broca, enfim, onde ele fala da questão da lesão nessa área pré-frontal. Broca é a parte de planejamento motor da fala. E Wernicke, que nós vamos falar hoje mais dele, inclusive da afasia de Wernicke, que ele fala da decodificação, né? Que a gente pegou e pintou, até depois eu mostro para vocês de novo, acabei de mandar uma foto lá no grupo, até para vocês verem melhor. E Wernicke fala dessa área motora da fala, motora não, desculpa, da decodificação da fala. Então, Wernicke, ele é o que ouve e Broca é o que responde, entende? Então, Wernicke decodifica, Broca motor da fala, responde, tá? Só para ficar mais claro para vocês. Aí a gente mostrou ali, né? Broca, Wernicke, ok, não vou me afundar muito aqui que a gente já viu essa aula, mandei algumas funções, daí como estimular, né? Essas com brincadeiras. Aí entramos na parietal na aula 2. Vimos também o quanto ela é importante, a área da sensação, da imagem, do movimento corporal, da orientação espacial. Toda a nossa área sensorial fica na área parietal, ok? E ela, inclusive, questão de temperatura de corpo, né? E também a lógica matemática, tá? Depois vai ter aqui mais um. Depois vai ter um materialzinho que eu vou mostrar para vocês ali que explica um pouquinho melhor isso. Daí a gente falou de toda essa área do lobo parietal, aula passada. Estudos, como eu falei para vocês, ó, desde 2008, está vendo que a área parietal também é responsável pela memória de curto prazo e a memória operacional, a memória de trabalho e a memória episódica. Então, assim, estudos estão se avançando aqui, não é só de movimento, não é só das sensações, né? Vai muito além. Aí falei para vocês das lesões na área parietal que podem causar.
passei para vocês na última aula sobre o processo avaliativo, o que a gente precisa perceber, né? O que a gente precisa avaliar. E alguns modelos de atividades, né? Que pode ser feito para despertar essa área que às vezes não está bem ali amadurecida, né? Aí falei, mostrei algumas atividades, pode ser feito com EVA, com papelão, com papel, enfim, você pode criar. Isso aqui são só alguns modelos, né? Aí falamos da área occipital também, a área da visão, né? Da questão visual, primária e secundária, é onde ela identifica cor, movimento, distância, profundidade. Está muito baixo o som? Sério, gente? Será que eu estou muito longe do microfone? Deixa eu puxar aqui mais. E agora? Me falem. Tá baixo? Alguém me fala? Está muito baixo ou não? Para mim está bom? Tá ok? Para mim está bom. É? Ah, tá. Bom, vamos. Às vezes aumenta no teu computador. Às vezes aumenta no teu computador que ele fica mais alto, tá? Bom, aí falamos da anatomia, da questão occipital. Não vou entrar nisso agora. E as lesões, né? Cegueira, agnosia visual, alexia, alucinações, epilepsia, tá? E alguns modelos de atividades da área occipital, tá? E aí, hoje é o tema. Tá bom, veja lá. Aí eu te aceito aqui de novo. Então, assim, fiz só né, um feedback bem rapidinho, por causa do tempo mesmo. Então, assim, lobo temporal, o último do nosso estudo aí. E deixa eu só aceitar ela aqui. Deixa eu ver. Então, tá. Deixa eu puxar um pouquinho minha computadora aqui, que para mim tá. Vê se tá me ouvindo agora, tá? Bom, é uma área grande também, é o segundo maior lobo do nosso cérebro, perde só para frontal, ficando atrás das orelhas, né? Então, ali tem o desenho bem certinho para vocês verem, que contribui no processamento das informações auditivas, né? E a codificação da memória. Além disso, desempenha um papel importante no processo de afeto, linguagem e percepção visual também. E aí, vocês têm o cérebro lá das últimas aulas, né? Eu já nem mandei de novo lá, porque todo mundo já sabe que a gente está usando, né? Aqui, e eu mandei a foto lá também agora há pouco. Então, quem não pintou ainda vai poder pintar. Agora sim. Ah, que bom, amada. Ótimo. Ó, a área temporal, vocês vão. Deixa eu ver meu dedo aqui, ó. Façam o cortezinho dele bem aqui assim, ó. Tá vendo? Conseguem ver? Tá? Então, quem não pintou ainda a área temporal, aproveita agora para a gente poder fechar esse cérebro bem bonito, que eu quero foto depois de quem pintou o cérebro lá no grupo. Depois eu vou querer ver a arte de vocês. Quem quiser, lógico, né? Vou ficar bem feliz que eu quero fazer um post bem legal no Instagram. Tá? E então, essa área temporal, ela é bem importante para nós, até porque nossa aula, né? Nós estamos na sala de aula lá pensando no aluno, né? Quando eu falo nós, eu digo nossos sujeitos, né? Nós estamos ali vendo e ouvindo o professor. Então, nós temos canais de aprendizagem, audição e visão, principalmente. Temos o tato também, óbvio, né? Mas a visão e a audição são os canais mais estimulados para o processo de aprendizagem. Então, se eu tenho baixa acuidade visual, a minha acuidade auditiva será muito mais aguçada e vice-versa. E é muito comum as crianças terem dificuldades nessa área, na área temporal, né? Tanto que nós temos lá, às vezes a criança tem rebaixamento auditivo, às vezes ela tem sensibilidade auditiva extrema, os autistas, por exemplo, né?
Ou tem processamento auditivo central alterado, por exemplo. Então, assim, ou acúmulo de cera, ou muitas otites. Crianças que têm otites repetidas, né? A gente precisa perguntar isso na anamnese, tá? Então, quando a gente está na anamnese, pergunta, como que é a audição do seu filho, como que é a saúde, etc. Se a mãe falar assim para você, nossa, ele na infância, assim, né, no comecinho, ele tinha muito otite, muita inflamação, vazava o ouvidinho dele, sempre estava tomando remédio, e essa criança vem para você com a queixa de dificuldade de linguagem, por exemplo, vale a pena você solicitar uma avaliação com um otorrino, porque pode ser que essas otites de frequência, ele pode ter tido uma causa de baixo acuidade auditiva, entendeu? Às vezes eu tenho paciente lá que tem tímpano perfurado porque foi passar o cotonete sozinho quando criança e passou muito fundo e furou o tímpano. Então, assim, são coisas que a gente precisa saber. Quando a gente pergunta na anamnese disso e o pai, enfim, né, a família te relata, é bacana vocês observarem, fazer os testes, depois a gente vai falar dos testes aqui, e dependendo de como essa criança for, pedir um otorrino para observar esse ouvido, para ver se não tem cerumes, para ver se não tem acúmulo de cera, e depois fazer uma áudio, né? Fazer uma audiometria aí, tá? Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos entender um pouquinho agora esse lobo. Então, lobo temporal tem o sulco superior e inferior, o centro cortical da audição, da estrutura emocional e da memória. Então, vocês vão olhar na imagem aqui, ó, nessa área aqui, ó, temporal 41, 42. Então, a gente tem Wernicke, ele tá para nós do 43. Cadê aqui, ó? Tá vendo? Aí ele pega tudo aqui, ó, 41, 42, entendeu? Aí nós temos, ver se ele mostra todos, que ele não vai mostrar todos. Essa partezinha verdinha aqui, ó, tá? Só que ele faz como fosse assim, ó, como fosse uma bananinha, tá vendo? Tá? A área de Wernicke, só para vocês entenderem. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E aí, nós temos também as áreas anteriores, mediais, importantes para aprendizagem, que é o quê? Memória e emoção. Então, vamos começar a entender isso. Lesão nessa área do giro transverso superior, vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu achar, cadê? Aqui, ó. No 42 aqui, ó. Estão vendo aqui o 42? Até coloquei ali, ó. Se a pessoa tiver uma lesão nessa área, uma anacosia ou uma hipocosia, gente, o A é sempre negação na psicologia, na medicina, né? Então, por exemplo, acalculia é ausência de compreensão matemática, diferente da descalculia, diferente. Né? Então, quando é A, o A é negação, quando você não tem aquilo, né? Então, a anacosia é a surdez. E a hipocusia é quando tem uma baixa audição, que a pessoa ouve menos. Então, você tem que repetir para ela, ou ela vira o ouvido para você, né? Para te ouvir melhor, porque às vezes ela tem baixa audição em apenas um e o outro é maior, enfim, depende do que o médico vai trazer para vocês. Então, essa região 42 aqui, ó, é bem onde causa a lesão na questão de surdez, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. E aí, vamos agora para o nosso giro temporal superior. É bem bacana isso, olha que legal. Nós temos o fascículo, que é a comunicação entre Brocaia e Wernicke. Então, lembrando, de novo, Wernicke, aqui ó, rosinha, responsável pela compreensão da palavra escrita, falada. Então, quando a gente lê e quando a gente fala, a gente faz uma decodificação. Isso é Wernicke. E Broca, como eu falei para vocês, ele é a resposta, né? É o motor. E essa comunicação aqui, ó, esse monte de linhazinhas aqui, ó, tá? É o fascículo arqueado que a gente chama.
Tá? Se vocês quiserem, naquele cérebro que a gente estava estudando, vocês podem desenhar. Não sei se dá para ver bem o meu aqui. Deixa eu tentar fazer mais fácil para vocês me enxergarem. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Peraí. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Fazer vários aqui, que eu acho que é legal quando a gente faz junto. Olha. Tá? Wernicke, Broca, fascículo arqueado, que é a comunicação entre eles. Façam lá se vocês têm o cérebro aí com vocês, tá bom? Para vocês entenderem. Tá? Que nem tá ali na imagem. Queria que repita aqui, vocês me avisam, gente. E aí, a afasia sensorial ou afasia de Wernicke, ela corresponde a não entender a fala do outro, fora do contexto. Né? Então, já vamos entrar um pouco mais nisso. Ele fala, é uma pessoa que fala, mas ele fala coisas que não tem nada a ver com aquilo que você está conversando. Você vai conversar assim, nossa, acho que vai chover hoje, né? Eu fui no mercado e comprei pão, estava meio caro. Aí você fica, oi? Mas o que isso tem a ver? Né? A afasia de Wernicke é isso. Ele vai conversar com você, mas totalmente fora do contexto do que vocês estão conversando. Bom, como eu falei para vocês, né? Aí tem ali as fibras, né, de associação, onde os dois se comunicam, tá? Olha lá, afasia de Wernicke, ó, bem a regiãozinha de Wernicke ali em vermelho, causará geralmente uma lesão, um acidente vascular, né, um tumor cerebral, um trauma craniano que acabou atingindo essa área, pode desencadear a afasia. Então, ó, é um tipo de distúrbio neurológico que afeta a capacidade da fala, sem a pessoa perceber que ela tem algo errado, né? Ela inverte palavras, ela fala frases sem sentido, ela consegue falar várias palavras em sequência, em um discurso aparentemente fluente, mas que não faz sentido. Então, ela vai conversar com você normal, e você fala assim, mas o que ela está falando? Eu não estou falando nada sobre isso. E ela continua verbalizando sobre aquilo como ela não percebe, entendeu? Ela não percebe. Por quê? Porque ela está com dificuldade justamente aonde? Na decodificação da informação. Ok? Então, quando a gente fala de processamento, não é que ele tem uma lesão, pelo amor de Deus, não confundam. Mas é uma área que é onde o profissional fonoaudiólogo vai trabalhar. Porque se essa criança não faz a decodificação, né? Quando ela tem o PAC alterado, vai aparecer lá no exame. Eu poderia ter trazido um xerox para mostrar para vocês, aqui, colocado um modelo de processamento, mas a gente pode até ver isso aí depois. Mas, assim, mostra lá para a gente. Apresenta 50%, por exemplo, no ouvido esquerdo, na parte de decodificação, e 30% no direito. Bem comprometido. Ela não decodifica a informação recebida. Ela ouve bem. A audiometria dela deu ótima. Quando a gente está fazendo avaliação e você desconfia de alguma questão auditiva, de uma dificuldade fonológica, de consciência fonológica, uma dificuldade de compreensão da linguagem, uma dificuldade nesse entendimento, não só da linguagem falada, mas da linguagem escrita, né? Você encaminha para o otorrino, como eu falei para vocês. Não pode fazer PAC sem fazer exame com o otorrino primeiro, porque se a criança tiver cerume, vai dar alterado o exame, entende? Então, primeiro passa pelo otorrino, vê se não tem cerume, aí ele faz a guia, lá faz o encaminhamento para áudio, né, para audiometria e depois para o PAC. Crianças acima de 7 anos para PAC, a menos não recomendo. Não que não possa, mas ele vai dar alterado, não tem maturidade, né? Então, assim, geralmente a gente fala 7 anos já dá para fazer, 8 e 9 mais ideal ainda, tá? Então, se a criança fez com 7, com 9, ela tem que fazer 8 anos e meio, ela tem que fazer de novo. Com 7 é possível que dê algumas alterações, com 6 é mais possível ainda. A gente nem recomenda que faça, tá? Faz outro exame. Faz o P300, depois eu vou falar dele, que é um exame bem bacana. Pede outro exame, se com 6 anos a criança está mostrando muita dificuldade e você precisa de uma resposta mais conclusiva, pede o P300, pede outra coisa. E o PAC, que acontece? Lá vai estar escrito, dificuldade na decodificação, ou seja, ela não consegue processar, ela não consegue entender aquela informação que você falou. Então, você fala, João, então entenda aqui que a multiplicação nada mais é do que uma soma. Por exemplo,
2 mais 2 é 4. Então, 2 vezes 2 é 4, entendeu? E assim você vai explicando, daqui a pouco ele fica assim para você. Não, não entendi. Você fala, tá bom, vou te explicar de novo. Daí você vai de novo, você vê que a criança demora. Ela parece que se perde, ela tem um delay. Depois ela fala, ah, tá bom, professora, eu já sei como é que é. Então, assim, esse processar dela é mais lento, né? Quando a criança mostra esse rebaixamento. Então, assim, se o professor fala rápido aqui, que nem eu falo com vocês, ele não vai dar conta. Se alguma de vocês tiver processamento auditivo central, fala assim, Thaís, estou lá no começo ainda que você falou. E agora você já está falando uma coisa que eu não estou dando conta. Vai devagar, porque eu falo rápido, né? Então, eu tenho que me policiar muitas vezes, porque dependendo da criança que eu estou atendendo, eles olham para mim assim, eu não entendi nada que você falou, porque eu falo muito rápido, né? Eu sou muito acelerada. Aí eu falo, tá, peraí, desculpa, freando, vou falar de novo. Daí eles dão risada, foca em mim, né? E eu falo, ó, era isso, isso e isso. Aí eu fragmento a palavra, a informação, entendeu? Tá, então agora é isso, isso e isso, tudo bem? Ah, agora entendi, Thaís. Acho que entendi. Então, assim, quando eu vejo que eles não dão conta, eu pego e fragmento aquela informação, porque eu vi que eu, né, falei rápido demais. Então, se esse professor não sabe que esse aluno tem essa dificuldade, ele vai tocar a aula dele. Mas, se ele sabe que esse aluno tem essa dificuldade, ele precisa agir diferente. Só que aí que está o X da questão. Tudo que é visual, para nós, é mais fácil. Então, se eu tenho uma criança com síndrome de Down, por exemplo, na minha sala, é visual, é mais fácil. Eu acabo agindo diferente. Uma criança que não mostra nada fisicamente, como autistas, transtorno de aprendizagem, etc., PAC, a gente muitas vezes esquece que essa criança está ali e ela tem muita dificuldade em algumas coisas, né? Não que esquece da criança, mas esquece que cada um deles aprende de uma maneira. Então, se eu tenho. As crianças que têm processamento auditivo central alterado são as que mais sofrem. Me corrijam se eu estiver errada, mas não é feito nada inclusivo para elas. E elas deveriam ter. Se é uma área que depende da minha memória, que depende do meu processo de linguagem, que depende da minha compreensão, e eu tenho justamente dificuldade nessa área, é lógico que eu preciso de um olhar diferente desse meu professor. Então, assim, as minhas brigas assim com as escolas, no sentido assim, eu digo briga no sentido, né, no modo figurado. Professor, a Ana tem processamento auditivo central alterado. Por que ela está sentada na parede? Ela não pode. Ah, Thaís, mas ela é muito alta, ela é a mais alta da sala. Eu falei, não interessa. Os alunos que desviem a cabeça para se copiar. Ela não pode sentar na parede porque ela tem processamento alterado. E justamente o ouvido pior dela, porque sempre é feito nos dois, né? É o que está exposto para você. E o melhor, tem uma parede aqui, ó, tampando as possibilidades. Então, ela não pode. Eu faço uma carta em que meu aluno precisa sentar na frente, nas filas centrais e na frente. E aí, isso eu mando para a escola e a fonoaudióloga também tem que mandar isso. E tem que fazer. Eu tinha um aluno que daí ele falava, ele era muito alto e as crianças ficavam bravas. Falei, não me interessa, você vai sentar no meio e é isso, não tem como te tirar, não posso. Você tem déficit de atenção, você tem processamento alterado, não tem como tirar você dali. E aí eu explicava isso para os pais, falei, pode ratear, para os pais não, para os professores, mas ele não tem condições. Quando ele melhorar a questão de processamento dele, porque é treino, aí a gente muda ele de lugar. Por isso que de tempo em tempo tem que fazer o teste de novo, entende? Então, assim, se a professora vai falar, eu tenho um aluno com processamento auditivo central alterado, e aí ela vai falar de costa, como é que vai ouvir? Vocês conseguem perceber como a minha voz já ficou bem mais fechada, eu virando? Manda um joinha para mim aí, alguém, se perceber a mudança. Se deu para ver no microfone a mudança quando eu virei. Oi, Kézia. Deu para perceber, né?
Então, assim, imagine para a criança, mudou, né? Então, imagine para a criança que tem processamento auditivo central alterado. Obrigada, Amada. E aí, na hora que esse professor vira de costa, como é que ele vai dar conta? Não vai. Não é que ele ouve menos, mas ele não consegue. Porque se ele está vendo esse professor a falar, ele tem a possibilidade motora de fazer esse entendimento de linguagem oral também. Eu costumo dizer que nós, professores, somos caricatos, porque a gente fala, né? Porque a gente, principalmente quem trabalha com alfabetização, né? A, B, C, casa. Então a gente brinca muito com esse processo, então a gente é muito caricata, né? A pandemia foi terrível para quem alfabetiza, né? Ficar usando aquela máscara e não poder mostrar esse movimento. E para as crianças também, para poder entender, né? E aí, pense para essa criança, o professor falando, ele não vendo e ele não conseguindo acompanhar a velocidade, né? Esse ritmo oral dela, como é complicado, tá? Então, quando a gente fala de processamento, é algo muito sério. É algo que a gente precisa realmente até estar precisando relembrar e falar mais assim nas nossas falas aqui, podemos estudar um pouco mais sobre. Não é muito da nossa alçada, é do fonoaudiólogo, mas a gente tem que ter compreensão. Eu trabalhava com uma fono, ela falava assim, Thaís, isso aqui dá para você fazer. O processamento dele deu muito pouco alterado. Os exercícios que você faz com ele, de consciência fonológica, já são suficientes. Não precisa fazer a fono. Mas tem casos que é muito complicado, que eles precisam fazer a fono. E tem alguns que precisam fazer na cabine. Ou fazer com o fone, né? Para poder. Eu não gosto muito de cabine, porque a gente não vive numa bolha. Então, eu gosto quando a fonoaudióloga usa o fone e ela está numa sala aberta para possibilitar esse treino. Mas tem crianças que estão com o processamento muito alterado. É meio moda dos médicos. Ai, tem que fazer em cabine, tem que fazer a terapia em cabine. Eu falo, não, não tem que fazer em cabine porque ele não mora numa bolha, ele mora numa cidade cheia de barulhos e distratores. Dependendo do caso, não concordo, né? Então, cada caso é um caso, como a gente sempre diz, né? Tem que avaliar. Eu falo, mães, peça para a fono usar fone. Vai abafar o volume externo que precisar e quando ela precisar do externo junto, ela vai colocar. Ele vai precisar desses estímulos, né? Tá? Então, às vezes, assim, porque às vezes é muito difícil conseguir fonoaudiólogo com cabine. E a mãe não faz. E a mãe fica lá esperando. Só que deixa eu contar uma coisa para vocês. A faculdade, né? Desculpa, faculdade não. O curso de fonoaudiologia não ensina a trabalhar processamento auditivo central. Eu quase fiquei assim quando eu soube disso. Conversando com algumas amigas minhas fonoaudiólogas, eu tenho muita gente aqui dessa área, e aí eu estava perguntando, eu falei, nossa, eu estou com algumas mães com dificuldade de encontrar fonoaudióloga que trabalha com PAC, eu encaminho para fono geralmente por causa de processamento, e elas não encontram, muitas falam que não atendem processamento, que só atendem questão auditiva e de fala, e como que é isso? Ela falou assim, Thaís, mas a gente não tem isso na faculdade. Eu falei, oi? Como assim? Ela falou, não, a gente não tem, a gente faz cursos fora para trabalhar com processamento, mas na faculdade a gente não aprende. Eu falei, gente, como pode isso, né? Então, assim, fiquei bem chocada. Então, nem todo profissional vai saber trabalhar mesmo, sabe? E, inclusive, os que fazem a testagem nas cabines. Tem que saber. Tem alguns que não sabem fazer, e daí o resultado como que eu vou dizer para vocês? Não é correto, né? Vamos lá, então. Aí tem um cérebro cortadinho ali, ó, né? Para vocês verem só alguns pontinhos. Giro piriforme e periamigdaloidea são essas áreas ali que estão com as setas, tá? Da área temporal do nosso cérebro. Responsáveis pelo quê? Pela questão olfativa primária, onde recebe as informações olfativas, tá? E aí, claro que se tiver lesão nessa área, você vai ter agnosia, né? Ou a hiposmia, né? Que é a sensibilidade ao cheiro.
Lembrando que A é negação, então anosmia não sente cheiro, e a hiposmia, menos sensibilidade ao cheiro. Eu acredito que pós-Covid, aí que a gente está vendo muita gente que perde a sensibilidade ao cheiro, diz que não volta, deve estar atingindo essa área cerebral, né? Do giro piriforme periamigdaloide. Não consigo falar esses nomes, gente. E a parosmia, quando confunde cheiros, está cheirando, sei lá, perfume, ela fala, nossa, tá cheirando carne, né? Assada. Não, não é carne assada, não, é jasmim, né? Então, assim, quando a pessoa tem ela tem uma lesão nessa área, ela acaba trocando os cheiros. Então, questão olfativa, área temporal, tá? Giro fusiforme. Por que eu também estou falando sobre isso? Esse pós-Covid está dando, a gente não sabe ainda, né? Os médicos também não. A gente não sabe todas as sequelas que ele tem trazido, né? A gente só ouve o pessoal falar, nossa, estou sem memória, nossa, não sinto o cheiro direito até hoje, perdi um pouco do paladar e não voltou, enfim, cada um está tendo um... Então, assim, a gente sabe que é uma questão neurológica que o Covid, infelizmente, atinge, e pós-Covid, a gente ainda vai aprender, a gente vai estudar quais são as sequelas, né, que sejam as mínimas possíveis, né, gente? Mas já tem, né, vários casos, pessoas já fazendo estimulação cognitiva, fazendo reabilitação cognitiva por causa do Covid, principalmente os que foram convulsões também, olha só, né? Então, isso eu nem sabia. Então, assim, já tem aí neuropsicopedagogas atuando, neuropsicólogos, né? Então, é bacana a gente entender um pouquinho, porque com certeza essas áreas cerebrais foram afetadas pelo vírus. Então, é legal a gente estudar sobre isso, porque são clientes que provavelmente vão chegar aí até vocês nos próximos anos, né? Eu nunca atendi ninguém pós-Covid, até porque eu nem divulgo sobre esse meu trabalho, nunca me procuraram para isso, mas eu sei que tem amigas nossas aqui que já atenderam, né? E um grande desafio. Área responsável pelo rosto. Olha, gente, eu achei fantástico isso daqui quando eu estava estudando para montar aula para vocês, porque a gente não sabe de tudo, né? Tem que estudar. Fusiforme é a parte do reconhecimento do rosto, né? Também na nossa área temporal, ali embaixo, no amarelinho ali que vocês estão vendo, né? E olha só, se nós temos uma lesão nessa área, que chama de prosopagnosia, nós não conseguimos identificar o rosto das pessoas. É como ela fosse apagado. Não vê olho, nariz, boca. Ou a pessoa acha que todo mundo, ela consegue ver, ela acha que todo mundo tem o mesmo rosto, como fossem clones. Olha que interessante. Então, olha como é. Nossa, que delicada. Nossa, você não está me reconhecendo? Não. Você parece fulano. Não, mas não sou, eu sou diferente dela. Não é, não. A pessoa não percebe. Não é, não. Você é igual a fulana. Né? E tem também outra lesão que é chamada de ilusão de Capgras, que é quando esse sujeito acha que todo mundo usa uma máscara, que não é a nosso rosto, é como fosse sempre uma, né, algo que alguém vestiu, é aquele rosto, é uma ilusão, né? É um rosto como fosse mascarado. Olha que interessante, né? Então, se a lesão pegar justamente na área fusiforme, essa pessoa vai ter uma questão aí muito delicada de reconhecimento de rostos, tá? Então, gente, vamos falar um pouquinho das lesões agora, então, na área temporal. Eu mandei uma fotinho lá no grupo, né, para fazer um gostinho, né, dar uma pitadinha do que seria a aula hoje. O livro da Rita Russo, Neuropsicopedagogia Clínica, eu ando com ele, né, no bolso. Ele fala de uma maneira bem simplificada, mas tem mais materiais aí com algo mais extenso. E aí eles descobriram, os pesquisadores, 8 principais danos, sintomas aí da área, né? Problemas com sensação auditiva e percepção. Então, digamos que você tem uma lesão ou tem, né, alguma deficiência na área temporal. O que pode causar? Problemas na sensação auditiva e percepção. Aquela coisa assim,
Ai, me deu um arrepio. Ai, esse barulho de giz, né? Essa sensibilidade, né? Nossa, esse barulho de freio de carro me incomoda. Enfim, somente o autista, né? Tem muito isso. Tem muita dificuldade nessa sensação. Ou é de mais ou é de menos, né? O autista, por exemplo, ele se incomoda. E tem criança autista minha que não se incomoda, ok? Dificuldade em atender estímulos auditivos e visuais. Oi? Bateu panela. A criança vai olhar. Caiu lá, quebrou um vidro. Ó, alguém derrubou um vidro e quebrou, né? Então, esses são os estímulos auditivos. Distúrbios de percepção visual, né? Aquilo de você chamar e a criança não. Você fazer o barulho, João, 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 e ele não. A primeira reação é olhar e ver aonde está o barulho. Criança autista, por exemplo, já não faz isso. Difícil, né? Precisa de estímulo. Problemas de organização e categorização de materiais verbais. Então, você pede para ela, fala assim, eu quero que você coloque para mim os quadrados verdes nesse potinho, os amarelos nesse, os vermelhos nesse. Ok? Você só fala e ela tá ali com o material, ela fica... O que é para eu fazer mesmo? Vejam você falar, você dá uma consigna, né? Ó, guarde, agora vamos separar todos os animais domésticos dos selvagens. Vamos lá, criançada, todo mundo separando as figurinhas. A criança fica. O quê? O que é para fazer? Animal o quê? Doméstico, o que é doméstico? Entendeu? Problemas de compreensão de linguagem, é o mesmo padrão. Perturbações de memória de longo prazo, ela não conseguir fazer o resgate da memória de longo prazo, que é onde se armazena, né? A gente recebe memória de curto prazo e depois se torna de longo prazo. Mudanças de comportamento afetivo e de personalidade. Então, a criança, o sujeito, né? Desculpe, pode ter, se ele tiver um dano nessa área, a personalidade dele pode ser alterada e a questão também é afetiva também. É mais ríspido, mais grosseiro, mais seco, né? Fala, nossa, mas não era assim, essa pessoa, como ela mudou? Opa, vamos investigar, fazer tomografia, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Mudanças de comportamento sexual, para menos ou para mais, né? Acontece uma perda de libido ou um aumento incomum. Também obsessões, até graus incomuns de religiosidade, tudo nessa área temporal, né? Também a questão de atenção seletiva vai ser prejudicada nessa área temporal, não é só a frontal que fica a atenção seletiva também fica na área temporal. Então, assim, às vezes a pessoa ela fica mais agressiva, como eu falei para vocês, também se ela tem uma lesão nessa área. Então, nunca pensem que é só na frontal, a área emocional, de personalidade, comportamento. Não, tá? A localização do dano está ligada ao tipo de deficiência das experiências individuais. Por exemplo, danos no lobo temporal esquerdo podem resultar em dificuldades em reconhecer palavras, enquanto danos do lado direito resultam numa falta de inibição quando se fala. Aquela pessoa que fala de maneira, né, vai falando, ela não consegue ter a inibição de aquele momento ela não pode falar sobre aquilo. Então, quando ela acaba falando assim, aquela pessoa que não tem controle, né, na sua fala, geralmente é no lobo direito, na área temporal, que está tendo ali alguma perda, alguma coisa que não está encaixando, tá? Ok, meninas, essa parte falta bem pouco, na verdade. Eu acho que não vai ser tão longa, não. Vai ser bem tranquilinha hoje. Então tá. O córtex inferotemporal posterior é o nosso controle atencional. Ai, que bom, Vanessa. Então, assim, inferotemporal. Vocês queriam estar falando da questão atencional, né? Então, nós temos a área frontal da atenção, mas a inferotemporal também, tá? A gente não pode deixar ela aí
esquecida, tá? Então, e assim, para a gente poder formular uma resposta que Broccoli está nos pedindo, isso acontece no nosso giro central, que é a emissão da resposta. Então, olha só, vamos entender aí um caminho. Ouço Wernicke. Wernicke. Passo para Broca para eu poder o quê? Responder. No giro central, eu vou fazer a formulação dessa resposta. Me perguntam assim, Thaís, quantos anos você tem? Eu ouvi. Broca vai falar, vai organizar a minha resposta e o meu giro central vai me dar essa resposta. 41. E eu vou trazer 41 anos. Entende? Só que isso é muito rápida, né? Quando a pessoa tem uma lesão nessa área ou nessas áreas, essa resposta não vem de imediato. É aquela pessoa que você fala assim: o que você acabou? Muito obrigada. Espero que menos. Eu já estou aqui com meu amigo, né? Mas eu não preciso dele sempre, não, por causa da tela do computador. Graças a Deus, eu enxergo bem. Mas por causa da claridade do computador, eu fico muitas horas nele. Minha médica me sugeriu. Graças a Deus, ainda não sou dependente do óculos. Obrigada. Ganhei meu dia hoje. Então, assim, aí, gente, até me perdi aqui no que eu estava falando. Então, a pessoa fala assim, você fala assim para a criança, eu quero saber quanto que é 2 mais 2. Aí o João ouviu 2 mais 2. Aí ele vai mandar lá para a parietal, que é do cálculo. Lembra que eu falei na última aula? 2 mais 2, 4. Ah, tá. Ele mandou para brocar, mandou para o giro central, 4. A pessoa que tem um processamento auditivo central alterado ou uma dificuldade, ela fica... Quanto que era mesmo? 2 mais 2. Pode repetir? Quanto que é mesmo? 2. Põe 2 aí, tá? Mais 2. Daí, esse movimento lento é porque ela está processando. 4. Você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa criança? Tá aí, ó. O que pode estar acontecendo? Claro, pode ser vários fatores, não só esse, né? Eu estou dando apenas um exemplo da área temporal hoje, que é nosso tema, mas não é só isso, né? Uma criança que não tem planejamento, não tem monitoramento de informação, não tem... Às vezes ela pode ter dificuldade em resgate de memória cristalizada, que é a memória aprendida, né? Então depende. Mas tem que investigar mais. É agora que a gente vai ver isso, a investigação. O que a gente pode fazer? Então, se a criança vem com uma queixa desses comportamentos, né? Então, assim, tem dificuldade de linguagem, tem dificuldade de resposta, é lento para trazer, a velocidade de processamento dele é lento para trazer resposta e conhecimento, enfim. Traz a queixa para você lá. Bom, você pode fazer o ritmo auditivo de Mir-Stambach. Eu acho que a maioria não conhece. Então, assim, quem me segue lá no YouTube, eu tenho um canal lá que eu nunca divulgo, né? Porque eu coloco poucos vídeos. Mas quem puder me ver lá, que tem vídeos bem legais. Eu postei um essa semana. E lá tem uma aula de exame motor que eu ensino sobre o ritmo da Mira Stambach. Mas eu vou falar para vocês aqui. Então, deixa eu pegar aqui aqui as minhas borrachas é tudo com... Meus lápis é tudo com borracha. Você tem um lápis, a criança também tem um, você tem uma sequência de batidas para fazer, mas você coloca um anteparo. Ai, que bom, você viu? Eu fiz bem carinho, assim, bem fofinho, assim, para a gente pensar também não só nessa teoria, sabe, Vanessa? Para a gente pensar aqui também, ó, com o coração.
Senão, toda essa coisa aqui de cérebro, de livro e tudo mais, não tem valor nenhum. Se a gente não tiver afetividade, a gente não chega ao que a gente gostaria, sabe? Por isso que eu fiz esse videozinho bem fofinho, assim, bem carinhoso. Enfim, e aí, gente, qualquer coisa lá eu vou explicar com mais calma, porque aqui eu não vou me estender muito. Daí vocês assistam lá, que tem lá um videozinho bem legal das provas de psicomotricidade, e daí eu lá eu explico disso, tá? Porque eu não tô nem com a minha caixa aqui hoje para mostrar para vocês. Tá no consultório. Então, assim, eu bato. Então, assim, vou baixar só um pouquinho a minha câmera aqui, eu já volto, só para vocês poderem entender. Eu vou bater aqui, ó. Então, se eu faço lá, a criança, sem ver a minha mão, porque eu tô com o anteparo aqui, vai bater o dela aqui. E nisso eu vou. E ela vai. Tá? Então, só para explicar para vocês, para vocês poderem visualizar. E aí, deixa eu ver, deixei muito baixo. Deixa eu me enxergar aqui. Aí. Então, porque se eu não tenho ritmo, eu não dou conta da fala do outro. Além desse teste, você pode brincar com música. Aram, sam, sam. Aram, sam, sam. Guli, 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 guliram, sam, sam. Então, assim, daí tem lá, né? Ará, vi, ará. Então, essa música é bem famosa. Você vai, e a criança vai. E vai. Aí você vai ter, ela tem ritmo. Tem um que eu faço, essa musiquinha eu brinco com ela com colher. Tem uma musiquinha, é como se fosse uma polca. E você vai só no. Eu faço muito nas minhas sessões online. Aí eu peço para eles separarem colheres de metal. E aí você tem a musiquinha, preciso achar ela para mandar para vocês. E aí você vai no ritmo da música. Quem ensinou isso foi a Thaís Agostini, aquela menina maravilhosa. Gente, ela tem muitas dicas fantásticas. Não é minha ideia, não, viu? Eu copiei e deu muito certo. Ela tem ideias maravilhosas. Na época da pandemia bombando, eu precisava ter ideias online. Eu falei, Jesus do céu, tá me faltando ideia já. E ela me salvou muitas vezes, porque trabalha atenção. E aí, esse da colher é muito legal. É uma musiquinha que cada mudança de ritmo é um tipo de batida na colher. E é muito bacana você trabalhar ritmo, né? Você pode fazer aquele também lá que bate a mãozinha, uma mãozinha aberta, outra fechada que tem na internet. Tem um que eu fiz que era duas imagens igual e uma diferente. Daí eu colocava as 3 placas na mesa, coloco as 3 placas na mesa, e aí, quando é duas iguais, bate na mesa, quando é uma só, é uma palma. Daí, nisso, eu vou mudando a sequência. Então, por exemplo, ela faz assim. Aí eu mudei. Aí eu mudei de novo, daí Entendeu? Então, assim, eu vou mudando, porque eu falo para ele, ó, o girassol é uma palma e, sei lá, a chuvinha é mão na mesa. Então, ela tem que prestar atenção e fazer o ritmo com o corpo, e isso é uma testagem de ritmo, né? Você pode brincar com instrumentos musicais, os pequenininhos de 3, 4 anos, eu levo instrumentos musicais e brinco com eles. Pego as musiquinhas, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça. E aí eu vou brincando. E aí eles vão junto comigo me imitando e ver se tem esse ritmo. Vamos ver se eu pego pecinha de Lego e bato no chão na mesinha, né? Escravos e Jó jogavam caxangá, tira, bota, deixa ficar. Guerreiro, daí você troca com a criança. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, daí no zigue-zigue-zá você troca a pecinha com a mão da criança. Zigue-zá, e aí canta de novo. Depois só. Depois é só no mental. Entendeu? Então, assim, você canta a música batendo o cubinho ou a pecinha de Lego na mesa, faz o movimento com a criança de trocar, depois só no e depois só no
pensamento. Também é um exercício de avaliação e intervenção de ritmo, de questão da área temporal auditiva. Eu uso muito na Panlexia esse material da musiquinha, porque tem um teste que chamamos de cubos fonológicos, e os cubos são coloridos, e a gente precisa, nesse pré-cheque de avaliação para dislexia, né? Trabalhar com os cubos, ela tem que saber que cada cor vale um som. Então, eu brinco primeiro com a música para ela entender esse processo, tá? É bem legal. Expande dígito do livro da Memon, que vocês já conhecem, é o livro 4, que é o Memória Operacional, que é o Memória de Trabalho. O último livro que a Memon lançou foi em 2018, né? Que ele lançou. E aí lá você fala 3, 5, 3, e a criança repete. Sem ela ver, né? Só ouvindo. 3, 5. 5, 7, 8. 5, 7, 8. E assim vai. Daí tem lá a pontuação padrão, tem ali o score bruto, a pontuação padrão, e você ali já vê se ela tem essa memória direta e indireta, porque ele tem os dois momentos, né? Nesse teste, nessa questão auditiva. Compreensão leitora, textos, né? Que você lê para a criança e aí você dialoga com ela sobre o texto, né? Ah, então lemos aqui a história, até uma historinha de livrinho, não precisa ser um teste. Só assim tá, o que você entendeu da historinha? Me conta. Mas o que aconteceu aqui? Você vai fazendo oralmente, tem no PROAD isso, tem material ecológico, né? Você vai colocando, questionando ela sobre a historinha. E também você pode pedir para ela ler em voz alta e daí responder algumas perguntas escrita ou oralmente interpretativa, que é uma grande dificuldade das crianças de hoje, o entendimento, né, desse texto. Por exemplo, tive uma reunião hoje com uma escola de 2 pacientes meus autistas jovens, e um deles, a coordenadora falou assim, Thaís, ele tem muita dificuldade em ler o texto e entender o texto, entender a essência do texto. Lá no 8º ano, os textos são mais técnicos, mais complexos. E essa complexidade para ele, que é autista, é complicado. E a gente está desconfiado de algumas outras, como uma outra comorbidade ainda não conclusivo, né? Então, assim, eu falei para ela, olha, para ele, o professor tutor dele vai precisar resgatar com ele, explicar o que aquele parágrafo quis dizer, continuar depois a leitura, questionar com ele sobre aquele texto, dar pistas para ele, para depois ele fazer a formação do conceito dele, a modificação, a manipulação e a modificação dessa informação. Porque a memória operacional de crianças autistas, muitas vezes, ela é mais lenta, ela acontece de uma outra maneira, né? E aí eu sugeri para ela trabalhar nesse modo com ele. O teste de audibilização não é da neuro, é da psicopedagogia. Ah, ele é restrito? Não, ele não é restrito, mas ele não está na nota técnica da neuropsicopedagogia. Eles não falam sobre o teste de audibilização na neuropsicopedagogia. Na psicopedagogia, sim, é um teste muito legal. Eu uso muito como psicopedagoga, porque ele é um teste só de memória auditiva. Então, primeiro eu faço discriminação fonemática, que é assim, eu vou te falar para a criança, né? Eu vou te falar sons iguais e parecidos e você vai repetir para mim. Pá, pá, ele repete. Pá, 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 dá, te, de, e assim vai. Depois eu falo frases, ele tem que repetir. Lúcia faz bolo para a mamãe. Aí ele tem que falar, Lúcia faz bolo para a mamãe. O animal feroz caiu no buraco. Depois também tem uma sequência de números que nem um expande dígitos e depois relatos. Ontem era domingo, as crianças foram jogar bola e voltaram cansadas. E aí a criança tem que repetir tudo que ela lembrar. Quando chega um assim, a menina foi visitar sua vovó, que mora perto do pai, que andou de roda gigante, comeu pipoca e voltou à noite. Aí ele fica, Depois tem de absurdos. O menino e o cachorro calçaram seus sapatos. O que é absurdo? O cachorro calçar sapato. Aí tem um livrinho
São 4 imagens, e você pede para a criança apontar a resposta correta. Mostre para mim aonde está o trabalho, ela tem que apontar. Aonde está o agradecer? São nomenclaturas, conhecimento de vocabulário. Então, esse teste de audibilização é uma graça, né? Ele é bem antigo, na verdade, mas são mais as psicopedagogas que usam, mas eu coloquei porque a gente tem psicopedagogas na turma também, tá? Então, não posso só falar da neuro. Utilizar objetos com diferentes sons, vendar o avaliando e o mesmo descobrir os sons. Isso é bem legal. Eu ponho aqueles de dormir. Eu fiz um vídeo essa semana, mas acho que eu não postei. Ou postei, agora eu não me lembro de questão sensorial, agora não me lembro. E aí você amarra com uma venda, e aí você fala assim: olha, vou ter que fazer sons, você vai ter que descobrir, tá bom? Tá bom. Então eu pego colher, eu pego copinho de plástico, plástico bolha, papel, metal, chave, e aí eu coloco os barulhos. Por exemplo, que barulho é esse? Alguma coisa que caiu. Mas você descobre o quê? É uma caneta ou um lápis. Uhum. Mas eu faço assim, ó. É mais de um, né? Se eu pego o papel, né, e começo a fazer lá esse movimento aqui. Se vocês fecharem os olhos aí de vocês agora e não verem, ó, vocês vão só ouvir. Se eu pegar, por exemplo, é papel isso, gente? Sim ou não? Escrevam aí. Dá para ouvir? Sabem o que é? Ninguém descobriu? Plástico. Então eu pus, não apareceu? Vou pôr outro. Dá para ouvir? Não? Não dá para ouvir. Que triste. Que triste agora. Então, mas enfim, né? Vocês. Eu ia fazer essa brincadeira. Que pena. Então, assim, vocês colocam objetos e testa e vê como que ela lida com isso. Repetição de frases também. Quer ver? Eu vou descompartilhar um pouquinho aqui, eu já volto. Eu preciso agora de ajuda de vocês. Quem quiser falar, mas não me deixem no vácuo aqui. Eu vou falar uma frase e alguém tenta repetir aí para mim, ou várias, quem quiser. Fui no mercado e comprei pão. Alguém repete para mim? Fui no mercado e comprei pão. Uhum. Fui no mercado, comprei pão e leite. Continua. Fui no mercado, comprei pão e leite. Fui no mercado, comprei pão, leite e carne. Fui no mercado, comprei pão, leite e carne. Fui no mercado comprar pão, leite, carne e linguiça. Fui ao mercado, comprei leite, pão, linguiça. O pão era primeiro. Entenderam a brincadeira? Então, assim, a gente vai trabalhando a sequência e vai aumentando. Chega um momento que nem a gente dá conta, né? E aí a criança vai trabalhando esse repertório de memória. Pode ser só frase, né? Fui no mercado e comprei pão. A criança repete, fui no mercado e comprei pão. Hoje, gente, eu chorei de rir. Eu tenho um menininho de 3 anos. E eu precisava ver a linguagem dele. Aí eu falei bem assim, olha, a tia Thaís vai falar uma frase para você e você vai repetir para mim igual eu estou falando. Ele é todo agitadinho, assim, todo bonitinho. Aí eu bem assim, eu gosto de morango. Ele me respondeu assim, eu também. Aí eu comecei a rir, né, gente? Eu falei assim, não, repete, eu gosto de morango dele. Eu também gosto de morango. Eu, não, fulano, não é para você. Eu sei que você gosta de morango. Repete o que a tia Thaís... Gente, ele não entendia. Mas a gente falou, eu gosto de morango. Eu falei, não, eu sei que você gosta de morango.
Fala assim, ó, eu gosto de morango. Entendeu agora? Agora eu entendi. Mas eu achei um barato, gente. Assim, eu também gosto de morango. Então, gente, essa brincadeira de só repetir a frase, normal, sem acrescentar, ok? E essa que eu fiz com vocês, né? Eu faço muito. Esse da frase, as fonoaudiólogas trabalham muito com processamento, sabe? De brincar assim, né? E eu gosto muito de brincar assim. Vou fazer uma outra brincadeira com vocês. É tipo um stop oral, ok? Vamos começar. Bom, enfim, cada um vai falando. Para mim, acho que parece de um jeito diferente para vocês aqui. Mas assim, frutas. Não, frutas não. Deixa eu pensar. Não, frutas mesmo. Frutas com a letra M. Quem começa? Maçã, Morango. Que mais? Morango. Vamos lá, gente. melancia, Melancia. Manga. Maracujá. Maracujá. melão, Vamos lá, vamos mais repertório. Se não tiver, vamos ver. manga, Manga. Nossa, meu Deus, Maria, você tá. Mexerica. Mexerica, essa foi boa. Aqui a gente chama de mimosa. Aqui em Curitiba, igual uma vaquinha, mimosa. Então, quando a criança não sabe mais ou repete, repetiu maçã, né? A gente troca. Tá, agora fruta com. Nossa, não sei. Ameixa. abacaxi, Amora. Abacate. Abacate. Vai, Lau. Eita, eu ia falar avelã, não sei se avelã é fruta. Avelã é uma noz, né? Ela não é fruta, né? Ele é um cereal, né? Eu não sei como é que. Ele entra como grão, né? Eu acho. Não sei. Nossa, me deu até um. Agora também fiquei na dúvida. Verdade. Ameixa. Ameixa, ó, né? Então, assim, você brinca com a criança. Agora. Ou, se não, com os maiores, você pode fazer até diferente. Em vez de fazer um stop escrito, você fala assim: então tá. Nome, animal e cidade. O stop. A, B, C, D, E, F, G. Vou começar. Gilda. Vamos lá, nome com G. Geraldo, Geraldo. Gilberto. Gilberto. Giovana. Giovana. Aí, alguém mais? Sim, não? George. Gilson, Agora, animal com G. Girafa. gato, gente, Eu ia falar jegue, mas depois eu lembrei que jegue é com J. Gente, que mais tem? Girafa, gato. gafanhoto não é animal. Gafanhoto. Jacaré. É um animal. Cambá. Gambá. Daí agora Jacaré. cidades. Ou estado, a gente põe CEP, né? Cidade, estado ou país. Goiás. Juvenal. Ah, não. Jundiaí, É com G, é com G. com G. É com G. Goiás, Goiás eu já falei. Goiânia, Geórgia. capital. Aonde, Van? Geórgia. Geórgia. Entenderam a brincadeira? No stop a gente põe mais coisas quando a gente escreve, né? Eu brinco muito de stops. Mas você pode brincar com o teu pequeno jovem, né? Que ele já tem mais repertório, assim, oral. E aí você põe 3 itens fáceis: nome, cor, nome animal, comida, nome animal CEP, né? Aí vocês escolhem. E brinca com a criança. Na sala de aula, na tua clínica, você vai estar treinando esse ritmo auditivo, essa compreensão auditiva, esse resgate de memória, tá? Eu queria fazer essa brincadeira com vocês para mostrar assim, que é fácil, é divertido. Eu poderia ficar aqui horas com vocês brincando, gente, porque eu adoro essas coisas. Então, assim, é uma atividade muito simples para vocês fazerem em clínica, em sala de aula. Eles adoram, tá?
Continuando. Instrumentos musicais eu já falei para vocês. Os pequenos é legal, né? Então eu levo violão, eu tenho pandeiro. Gente, pandeirinho eu fiz uma vez para minha filha, que ela tinha uma aula de música, com um prato de flor. Aqueles pratos de flores, daí eu comprei os metaizinhos e a porca, o parafuso com a porca, meu marido só ajudou a furar e ele vira um pandeiro. É um barato. Depois eu tiro foto para vocês. E eu compro também esses de brinquedo, é bem fácil. Xilofone eles adoram, né? Porque você consegue fazer bem certinho, dó, ré, mi lá. Tamborzinho, né? Chocalho, brinco com a criança, coloca esse instrumento, vamos cantar uma musiquinha. Os meus não verbais é um barato, porque fui morar numa casinha, eles se divertem, né? Então, aquela criança que nunca olha para mim, eu tinha um, que agora ele se mudou, foi para Santa Catarina, mas ele não olhava, né? Um autista bem clássico, assim. E eu começava lá, que ele queria que eu batesse no tambor, eu usasse um instrumento musical. Fui morar numa casinha. Aí ele já fazia assim para mim, já me olhava. Daí eu, no final, fazia... Né? Aí ele dava risada e olhava para mim nesse momento divertido. Eu falava, de novo! Aí ele apontava a minha mão para o instrumento. Era a comunicação que eu precisava que ele fizesse. Porque ele é zero de comunicação. E aí, de repente, vê esse momento e, de repente, ele começa a falar alguma coisa, assim, para mim. É muito legal. Então, os instrumentos musicais são muito bem utilizados, principalmente com os pequenininhos, tá? Danças e ritmos, já falei para vocês, de brincar com o corpo, né? De colocar a mão, reconhecimento corporal e ritmo, né? Estátua, né? Tá tocando a música de novo, vamos lá, agora a música é bem rápida, agora a música é bem lenta, né? Aí você brinca com a criança para trabalhar esse ritmo corporal que ela vai precisar para o processo de compreensão aqui, tá? O teste GAM do livro Tarefas para Avaliação e Linguagem é um livrinho verde. Deixa eu ver se ele está aqui. Ou tá ali. Eu acho que está lá no consultório. Aí eu levei para lá um monte de livro hoje, que determinou meus cursos, eu levei de volta. Ele é nesse mesmo kit aqui, só que é o verde. Tem um teste nele, quando você compra, vem um link, você baixa o áudio do teste. E aí você faz, é um teste difícil. A criança tem que... eu não faço com pequenininho, faço com os maiores. Ele tem de 2 segundos e de 1 segundo. Então, ele faz assim, ó. Tam, tam, tam. E cada tam, a pessoa tem que falar um número. E não pode ser sequencial. Ela vai falar de 1 a 10, mas ela vai falar assim, por exemplo, eu vou fazer uma batida só para vocês entenderem que é o tam. E eu vou falar lá. 3, 5, 1... 10, 3, 4. Já errei. Eu não posso falar 3, 4. Eu não posso falar uma sequência de número. Aí eu já não considero essa pontuação da criança. E continua. E depois é rápido. E aí você fala um monte de número. 0, 5, 3, 6. Então é difícil, né? É um teste difícil. É que esse livro, todos os testes são meio complicados. Mas é um material legal também de avaliação de ritmo, tá? Encaminhamentos para, como eu falei para vocês, audiometria ou processamento auditivo central, impedanciometria, logoaudiometria, né? E, assim, o impedâncio é do ouvido médio, se não me engano. A logoaudiometria eu não lembro. Não lembro exatamente qual é a área que ele invoca. Enfim. Mas daí é fono que estipula ali o que precisa o otorrino. O P300, ele é um potencial evocado auditivo de longa latência e é um procedimento que auxilia olha que legal, na análise do processamento auditivo central, através da observação de processos que ocorrem no córtex cerebral relacionados à cognição, memória e atenção, sendo essenciais para o processamento, né? Então, para que o processamento auditivo aconteça, eu preciso, no meu córtex cerebral, que a minha área temporal, a minha memória e a minha atenção seletiva estejam em processamento, para que esse processamento aconteça, né? Estejam ali atuantes para que esse processamento aconteça. E esse exame P300 nos ajuda a entender isso. Algumas fonoaudiólogas fazem,
outras não. Não é um teste barato, mas é um teste, assim, nossa, muito legal. Ele dá uma resposta bem jóia. Eu tinha um menino, já não atendo mais ele tem dislexia, ele tem transtorno de comportamento bem autodestrutivo. E TDAH, se eu não me engano, faz tempo já. E ele fez esse P300 dele, deu bem alterado. E aí explicava por que ele tinha tanta dificuldade. Ah, fechou DI nele, lembrei. Ele fechou com DI, esse menino. E aí tudo, né, era muita coisa. E aí ele fez esse teste, eu lembro que deu bem prejudicado, assim, sabe? E a gente conseguia daí entender por quê, que ele não conseguia fazer o processo de escrita, de leitura, essas coisas. E aí eu deixei aqui no final alguns modelinhos de atividades que dá para fazer também com sucata, né, com material reciclável, na verdade não se usa mais sucata, né? A gente fala material reciclável, mas olha só, esse da latinha, né? Eu fiz essa semana com uma paciente minha online, ela fez lá e eu fiz aqui. A gente pegou os copinhos, a gente coloriu. Eu fiz o João e a Maria, ela fez os bonequinhos dela com tinta, pintamos. E aí, né, furei lá, a mãe dela ajudou ela a furar, pôr a cordinha, e daí a gente brincou. Ah, a gente trazido ele para mostrar para vocês, estou toda esquecida hoje. Aí eu fazia ela mesma ficar com um copinho aqui e o outro aqui, e a gente conversar assim, e depois trocar. E daí depois eu mostrei para ela que com esses mesmos copinhos ela ia brincar com a irmã ou com a mãe, ela num ponto e ela, né, ela no outro. E depois também ela podia aproveitar os mesmos copinhos pintados e brincar de fantoche, foi bem legal. Eu tinha um menino pequenininho que ele era todo resistente, não queria fazer nada, não queria falar, todo bravinho, né? E aí eu fiz com ele esse telefoninho, né? Telefone sem fio, a gente brinca, né? O telefoninho ali do copinho. E aí, gente, ele ficou doido. Ele se escondia embaixo da minha mesa, dele falava, eu falo daqui, você escuta daí. E daí eu ia lá na outra ponta, e minha sala é pequena, né? E daí ele falava comigo, e eu ouvia, depois falei, agora você fala. Deu, tá bom. Daí eu falava, tava brincando que a gente tava assim numa guerra, era um exército, nós éramos soldados. Aí eu falava, depois ele ouvia, depois a mãe entrou, ele fez a mãe pegar e ele foi, fechou a porta e foi lá no corredor, e foi fantástico. Porque depois disso, eu tive ele muito mais inteiro nas sessões. Até então ele estava assim, sabe? Ai, não quero. Depois disso, gente, ele levou embora, brincou com o irmão. E aí, depois disso, tudo que eu colocava de proposta de teste para ele, ele aceitava. Então, às vezes, é uma pinceladinha, sabe, que a gente precisa, uma coisinha que fala, nossa, isso eu cativei ele demais. E quando eles levam embora, né, eles acham o máximo. Como eu falei na aula passada da área sensorial, né, que era a área parietal, eu falei dos colarzinhos de macarrão, de fazer o colarzinho das menininhas que não gostam, autista e nada assim, né, me incomoda, e eu consegui pôr o colarzinho, ela foi com o colarzinho para a escola. Então, assim, às vezes uma coisinha simples, com um materialzinho que a gente tem ali reciclável, a gente monta alguma coisa com eles. Fui eu que criei, né? Eu estou essa semana trabalhando muito formaçãozinha de gibi com eles. Eu tenho uma menininha que eu atendi hoje, ela tem acho que 6 anos, tem dificuldade na fala, e ela, para escrever, assim, né, aquela dificuldade, falei, vamos fazer um gibi igual a Turma da Mônica. A Turma da Mônica está sempre em alta, ainda mais agora que saiu o filme novo. Igual da Mônica, igual da Mônica, mas vai ser As Aventuras da Alice, que é o nome da menina. Eu adorei esse nome. Aí a gente fez lá a capa, uma historinha de 2 páginas, mas ela escreveu, ela desenhou, ela pegou assim. Eu não posso esquecer o meu gibi. Olha, mamãe, quando ela chegou, olha a minha historinha, eu vou contar para você. A mãe dela ficou meio assim, minha nossa, eu falei, tá vendo que legal? Então, às vezes, gente, coisas muito. Não é um jogo caro, mas, assim, aquela atividade simples que a gente cria com eles é tão significativa, sabe? É tão importante para eles que eu faço teatrinho, a gente faz fantoche, faz teatrinho, eu chamo a mãe, dou saquinho de bala, saquinho de pipoca, e aí
eu faço uma tendinha, daí vem o irmão junto para assistir, daí a gente apresenta. Criança que morre de vergonha de ler na sala, sabe? Eu, vamos ensaiar? Vamos. Daí, assim, vem a mãe, assim, a gente faz convidinho. Vanessa, nem se preocupe, amor, vai descansar. Fica tranquila. Fica tranquila, amor, tadinha, ela tá bem malzinha. Obrigada, ainda até participou, você é uma fofa. Se cuide, viu? Se cuide que logo, logo você melhora. Vai com Deus. E aí, gente, muito legal. Por quê? Porque você trabalha a autoestima dessa criança, você trabalha a questão de linguagem, de organização, de planejamento, de sequenciamento e de contextualização de história. Então, às vezes, não é nada demais que a gente precisa pôr, mas coisinhas assim, olha só, diferenciando os sons. Você pega esses negocinhos de iogurte, num você coloca feijãozinho, no outro você coloca bolinha de papel, no outro você coloca, sei lá, preguinhos, que é de metal. Então, a criança tem que... Você chacoalha e a criança tem que saber o que tem dentro, que são sons diferentes. Eu tenho um aplicativo no celular, como eu troquei de celular, eu tive que desinstalar, tenho que instalar de novo. Sons de animais. Vocês vão procurarem no Play Store de vocês lá, som de animais, vai ter vários aplicativos. E aí, eu coloco, obrigada, e aí a criança fala, o que é isso? Esse é jacaré. Jacaré é um som bem diferente, né? Mas tem criança que é ótima. Esse é passarinho, é um barato. Esse é lobo. E é muito legal, porque eu só coloco o som e falo, que animal é esse? Aí eles ficam tentando descobrir qual é o animal. E eu tenho algumas crianças que são muito doidas por animais, né? E deixa eu ver os outros, né? A vaca. Primeiro eu coloco os mais comuns, vaca, galinha, cachorro, boi, leão. Depois eu vou colocando os mais difíceis. É bem legal, gente. Baixem, que é bem legal, vale super a pena. Tá? E ali tem os instrumentinhos musicais, ó, feito de garrafinha PET. Tamborzinho, chocalhinho. Tem aquele que você faz a flautinha, né? Você pega um cano de PVC, faz vários preguinhos, né? Coloca vários preguinhos e daí, quando solta a bolinha lá, né? Ela vai fazendo um barulhinho, é bem de índios, né? É um instrumento, tem um nome certo, eu não vou lembrar mais, isso é da época que eu dava aula. Enfim, né? E a discriminação auditiva ali, que é uma caixinha de jogo, a criança, você vai associando, né? Imagem, palavra, som, né? Pinguim, que nem tem ali. A imagem do pinguim, pinguim. Vamos falar o som e vamos trazer a palavrinha. E vai trabalhando a discriminação auditiva. Isso são, então, modelos de avaliação e modelos de intervenção que vocês podem fazer para melhoramento, né, para estimulação da área temporal do teu cliente, tá? Então, acho que tem bastante... Deixa eu desvincular aqui. Bastante ideias, né? Meninas, se quiserem abrir as câmeras agora, a aula ficou até mais curta hoje. Quero que vocês me perguntem, tirem dúvidas, vamos conversar um pouquinho, né? Eu não quis trazer nada mais porque eu queria fechar hoje, né? O ciclo dos lobos cerebrais. Não quis colocar temporal na aula passada porque ficou muita coisa, né? Eu sabia que ia ser mais curto porque é só um lobo, né? Mas vocês conseguiram entender como é importante a gente entender o cérebro, né? Que nem aquele da aula passada, né? Que vocês conseguiram lá fazer a caixinha lá, né? Para vocês verem. E lá tem bem certinho, né? Córtex sensorial, córtex motor, pré-motor, área de Broca. Ali, frontal e temporal ali, ó, lógica. Aí a gente tem ali, cadê? Aqui, ó, parietal, garganta, área sensorial, criatividade, bem legalzinho, olfato, audição, tem uns, né, bem joinha lá. Todo mundo tem seu cérebro? Todo mundo pintou? Ou não?
Ó, ainda não? Quem pintou, manda para mim no grupo a foto, tá? Eu vou botar lá também, que tem gente que não tá na aula hoje que já pintou, que nem a Michelle não tá hoje, ela já pintou o dela também. Bota para mim a foto lá, tá? Eu quero fazer um negócio bem legal. Então pinta, Carol. A imagem tá lá no grupo, se você quiser. Bem, eu mandei a foto lá para facilitar para quem não pôde assistir as outras aulas. Se você imprimiu, quem não imprimiu, não se preocupe, gente. Não é só uma brincadeira para vocês, porque acho que quando a gente vai pintando né, que nem aqui, ó, eu vou anotando tudo, né? Eu mandei para vocês lá, até não liguem as letras, mas é porque eu vou estudando o cérebro e vou, né? E eu tenho vários desses. Aí eu vou colando. Eu acho que é assim que a gente... Por quê? Porque minha área parietal está aqui, né? Eu sou muito da área sensorial, de precisar, assim, escrever, desenhar. Eu não consigo ficar só ouvindo, porque a minha memória temporal não é grande coisa. Eu sou muito, né, de precisar fazer isso, né? De ter papel, de ter que escrever, né? Então, eu acho que a gente aprende de uma maneira melhor, porque é muita informação. Meninas, dúvidas ou tudo ok? Tudo ok? É? Você está sem áudio, Maria. Ah, tá. Tem um aluninho que ele tem 4 anos. E ele não... A fala dele, ele não fala as consoantes. Ele só pronuncia as vogais. Ele tem 4, tá. Mas ele fala tudo com A, por exemplo? Não, por exemplo, às vezes ele fala assim, o nome dele é Rafael, ele, Ah, tá. Aham, entendi. aí todas as palavras que ele vai falar é mais ou menos nessa linha. Aí, por exemplo, se for uma palavra grande, aí ele já nem pronuncia, porque parece que ele fica tímido e sabe que não vai dar conta, aí ele nem pronuncia. Ele faz fono? Não, não Tem que faz fazer. acompanhamento. Tem que A fazer. professora ainda não chamou a família para conversar, para investigar. Sabe por quê? Às vezes é uma língua muito caída, que ele fala tudo meio assim. Não, parece que é presa. Parece que é presa a É um língua. músculo, né? A língua é um músculo. É, E muitas vezes esse músculo ele não tem esse tônus, ou por uma ineficiência mesmo, ou por uma questão de treino. Aquela criança que fala sempre assim, a língua está sempre meio que caída, sabe? Ele não é. esse Ele dá a movimento. impressão que ele não faz essa articulação. Eu tenho uma paciente assim, estava conversando com a fono dela, ela falou assim, Thaís, a língua é sempre em repouso. E precisamos dela para fala. Então, a dificuldade da criança muitas vezes é fazer esse movimento aqui, ó. Por exemplo, eu tinha uma menina com um síndrome de Kabuki, ela tinha o céu da boca alto demais, né? Por uma deformidade óssea. E aí, a língua dela não alcança o céu da boca. Como não alcança o céu da boca, ela não emite muitas consoantes, principalmente o R e o L. Né? R e L, principalmente, ela não consegue dizer lápis, ápis, né? Rato, ato, porque ela não consegue fazer essa subida, e aí ela estava colocando um aparelho, toda uma questão ortodôntica daí, né? Para poder regular isso e daí começar a trabalhar a fono. E essa minha paciente já adulta que a fono está trabalhando, ela falou, Thaís, ela tem a musculatura, já vi isso, que daí eles fazem treino com palito, tem um monte de coisa que a fono faz, né? E aí, isso que a fono, por isso que tem que passar pela fono, entendeu? Porque a fono precisa fazer verificar essa questão muscular dela. Fazer uma avaliação, né? Ele, né, no caso, e aí começa a fazer esse treino, que é a famosa vassourinha, que é fazer isso aqui, ó. Que é varrer para fora. Entendeu? Tipo, lá, entendeu? Que é pegar a língua e bater no céu da boca para fora, que ele não faz. Tenta fazer com ele na tua sessão. Vamos brincar de imitar. Língua para fora, língua para dentro, língua para o lado, língua para o outro. Vê se ele faz. Aí começa.
varrendo, lá, 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 entendeu? Aí você já vai verificar como é que é esse movimento lingual dele. Aí você fala, mãe, fono, porque ele não... Quando chegar no processo de aprendizagem lá com seus 5, 6 anos, ele vai ter muita dificuldade porque ele não consegue ter essa verbalização, entendeu? Adequada. Isso vai interferir no processo alfabético dele. Né? Então, assim, e aí vai precisar da fono, não tem, a gente não consegue trabalhar sozinho muitas vezes, né? Não consegue mesmo. Tem coisas que eles querem que a gente faça tudo. Eu falo, gente, não dou conta de tanta coisa. Tem horas que eles falam, eu falo, gente, vocês querem que eu seja psicóloga, a TO, a fono, teu filho? Não dá. Por mais que a gente tenha um conhecimento de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa, né? Na verdade, conhecimento de tudo não, porque não tem, né? Mas eu vou até um ponto, eu falo para os pais, não consigo além disso. Né? E eles vão lá, não, eu estou gastando com você. Pois é, então procure pelo plano, sei lá, né? A fono, mas sem fono não dá para ficar. A gente trabalha com essa questão, mas não somos fonoaudiólogos, a gente nem sabe como usar esses materiais, né? Que nem a hóstia, elas compram hóstia sem ser benzida, né, pelo padre, só a hóstia, porque a hóstia ela gruda no céu da boca, né? Ela é fina. Então, a criança tem que fazer esse movimento, ó, de tirar. Pode tirar. Entendeu? E daí elas colocam a hóstia, as fonoaudiólogas, para ele fazer esse movimento lingual. Entendeu? Então, o palito, tem palitinho com gosto dela, põe o palito aqui embaixo. Que nem assim, uma criança com chupeta. Como é que ela vai falar com alguma coisa na boca? Que nem o meu pequenininho hoje pôs a chupeta, eu não entendia nada. Eu peguei, tirei a chupeta dele e falei assim, eu não consigo entender você com chupeta. E ele fala muito bem, é a sorte dele, senão eu já ia jogar fora a chupeta. Aí eu falei assim, fale agora direito sem chupeta, eu não consigo entender. Aí ele falou de novo. E é o que eu falo para os pais, como é que você quer que teu filho desenvolva a fala? Bota teu dedão na boca e começa a conversar com alguém. É a mesma situação. É a mesma situação. A criança está com a chupeta na boca, que é um pedação de plástico. É lógico que o atraso na fala dela vai acontecer. A língua está presa. Como é que eu vou falar? Minha língua está presa com um plástico lá, com uma borracha. Falei, então é lógico que teu filho vai atrasar. Ele usa chupeta ainda ou não? Ai, Usando. Não, ótimo, isso é bom. Tá? Mas assim, dá essa investigação. Assim, essa pandemia também, a gente acredita que algumas crianças ficou com atraso na fala, né? Já, a gente, por vários motivos, né? Talvez em casa ficou com a avó, não teve uma boa comunicação, não teve estímulo adequado. Então, assim, é igual você falou, tem que verificar mesmo, tem que encaminhar para a fono para ela avaliar e ver o que acontece, né? Exatamente. Lembrei agora, tomando água, de uma outra coisa que você pode fazer, usar canudo. Pega canudo e pede para ele tomar água do copinho lá com canudo. Tem criança que não faz isso. Não faz. E eu tenho uma outra brincadeira que eu faço, que eu coloco pocinhas de tinta na folha, pego o canudo e... Para soprar. Sopro e essa tinta vai espalhando. Tem criança que não sabe, que não consegue. Você pode brincar com isso também, para dar uma olhada, tá? Uhum. Sim, a pandemia trouxe atrasos. Eu estou vendo os meus lá também, assim, atraso social, de estar com os pares. Nossa, como eles estão com dificuldade de entender a socialização, de entender o limite do outro, o tempo da escola, fazem o que querem, agem do jeito que querem, não tem limites, não quero, não vou, não faço, né? Essa pandemia, daí você fica assim, até que ponto é alguma coisa, né? É um transtorno, até que ponto é um reflexo dessa pandemia. Tô com muita... Só que assim, as escolas estão se vendo louca. Criança sabe, Bom, vocês viram lá a história lá no grupo, né? Da Rosana contando do menininho que arrancou até um pedaço da carne lá do braço da amiguinha. Vocês viram lá, ela escreveu lá, o pessoal escreveu bastante. Que o menino tá... Sim, ele deve ter um transtorno ali psicótico, né? Com certeza tem ali algo mais sério, mas você vê, as crianças... E aí os professores realmente não dão conta, gente.
Elas mandam para mim as filmagens com a falta de limite, né, Carol? Então, eles estão, assim, vindo dessa pandemia, gente. Totalmente. Eu tenho crianças, eu tô com um monte de criança na cidade que eu atendo aqui perto, de 4 anos, tudo agitado da mesma sala. Eu falei, gente, agora eu não sei se vai encaixar um quadro de hiperatividade nessa criança, se é uma criança que ficou em casa por 2 anos, tendo a vida do jeito que queria agora. Só que assim, a gente entrava na escola antes, com 7 anos, né? As mães, muitas ficavam em casa, não tinha tantas mães que trabalhavam. Minha mãe não trabalhava, cuidava da gente. E eu entrava com 6, 7 anos na escola. Só que eu tinha criança para brincar, né? Aí que tá a diferença. Então, assim, eles estão entrando mais cedo, mas eles são geralmente filhos únicos, não brincam lá fora, e daí não tem esse contexto. E aí os pais cedem a todo momento as birras, né? E as crianças de hoje não sabem se frustrar. Não sabem, gente. Você fala não. A mamãe foi para ela, eu quero que você filme ele em casa e me mande. Ela me mandou assim, eu falei, Jesus, meu filho que eu já tinha dado nos tapas. Thaís, Foi. também, assim, a nossa geração, a gente, no brincar, a gente extravasava a nossa energia, né? Então, a gente brincava de corda, de correr, de andar de bicicleta na rua, de pega-pega, aquele monte. Então, a gente gastava energia. E hoje, as crianças, elas não gastam mais energia, porque a limitação do espaço, a falta de irmãos, as famílias antigas tinham vários irmãos, hoje a maioria é filho único, ou 2 filhos com uma diferença de idade enorme de um para o outro, então não serve como companhia para brincar. Então, os brinquedos de hoje, eles são mais celular, computador, aqueles brinquedos assim que não consomem tanta energia, né? Exato. Então, isso tudo contribui para todo esse quadro de agitação. Tanto que eu falo para as mães, falei, olha, ele é agitado, mas dizer que é um transtorno com 4 anos, não vou dizer. Pode ser que mais para frente ele realmente desperte mais para um transtorno, mas agora ele falta limite. Sabe? Elas me contam umas coisas assim de um menino ter tudo, porque o pai presenteia com tudo. Aí quando falaram, olha, desliga o videogame que nós vamos pro shopping, não era assim uma coisa ruim, era um passeio em família, ele ia ganhar coisas, entrou em crise, gritou, xingou, e ninguém saiu, ninguém fez o passeio. A mãe tirou o videogame e falou, chega, né? E aí diz que o pai sofre com isso. Eu falei, pai, não tem que saber coisa nenhuma, eu quero ele aqui na minha sala semana que vem, falei para ela. Falei, o menino, a gente dá uma liberdade, falei, não cabe isso na minha cabeça, gente. Eu falei assim, não, como é que aqui na minha sala não é assim? Eles começam, falei, pode parar. Pode parar de ataque de pelanca. Não tem por que chorar, não tem por que gritar. Parou. Aí ele já olha assim. Falei, e outra, se continuar assim, você pode abrir a porta e sair da minha sala, porque eu não sou obrigada a ficar aguentando birra. Aí eles olham assim, não, tia Thaís. Falei, então se comporta e respeite sua mãe. Aí então eles sabem que eu sou brava, assim, sabe? Porque, assim, eles amam estar na nossa sessão. Amam, né, a gente estar com a gente. Eles adoram estar lá, não querem ir embora, choram porque tem que ir embora e tal. Só que na hora que eu tenho que pegar, eu falo, você sabe como é que as coisas funcionam aqui, né? Porque, assim, gente, senão eles, monta mesmo. E eu falo para os pais, não tenha medo de dizer não. Eu falo não pro teu filho, ele precisa ouvir não. Como é que aqui? Ai, aqui na tua sala ele guarda os brinquedos, ele respeita, ele obedece em casa, ele não obedece, ele corre, ele... Porque você deixa? Problema que os pais esqueceram o papel deles. Verdade. Esqueceram. Acho que foi tão radical antes, né? Porque era tanto também, nossa, era abusivo demais, né? Antigamente. Apanhava sem saber que estava apanhando. Que agora virou muito solto demais. Né? E aí as crianças, não quero. Oi? Não tem não quero. Nós vamos. É assim que é. Eu falo para os pais, existe uma hierarquia.
A criança não tem maturidade ainda para tomar determinadas decisões. E você está dando essa liberdade para ela, por quê? É muito acesso a tudo. Elas não sabem o que fazer com tanta coisa, com tanta informação. E aí elas ficam frustradas, não conseguem lidar com a frustração, reagem fisicamente, estão tendo crise de ansiedade, quadros de depressão, doenças de adulto. Está sendo um debate bem grande na psiquiatria e na psicologia, que a geração de hoje está ficando doente e tendo doenças de adultos. Isso nos preocupa, né, gente? Então, essa questão do brincar que a Laudice falou é bem isso. Eles não brincam mais, eles não extravasam. Chega na escola, é o momento que eles têm para isso, né? Com os pares, com os amigos. E aí eles não sabem entender que tem um momento do recreio, do lanche. E aí eles estão vindo assim... Sabe quando você abre a porteira? Né? E vem que vem, eles estão vindo assim para as escolas. Pelo menos é isso que eu tenho ouvido das escolas. E os professores, judiação, gente. Eles estão adoecendo. Porque aí na hora que você chama o pai, você fala, olha, preciso da tua ajuda. Porque eu falo, gente, chamem o pai. Preciso da sua ajuda. Seu filho está assim, assim, assim. Se pendura na carteira, bate nos outros, quebra isso, quebra aquilo. Preciso da sua ajuda. O pai tem que entender que ele tem funções que é dele. Sabe o que eu vejo muito hoje? Terceirizar papel de pai e mãe. Não se terceiriza. Eu falei isso com o pai uma vez. Falei assim, vocês estão terceirizando o papel de vocês. Isso eu não vou fazer. Falei assim, o meu trabalho é X com o teu filho. E vocês estão terceirizando. Isso não se terceiriza. A fé... O duro, Thaís. Oi? O duro que a maioria dos pais fala assim, mas eu não dou conta dele. A criança de 2, 3, 4 anos vai dormir 2 horas da manhã, aí durante a aula a criança está sonolenta, a criança não desenvolve, a criança está nervosa. Aí vai falar assim, mas eu não dou conta. Mas o fulano dorme tal hora, então eu quero acompanhar o fulano. Então, assim, é muito complicado, porque os pais estão cedendo demais. A criança não tem que seguir a rotina do adulto. Não. Se o adulto tem uma rotina lá de dormir de madrugada, ele é adulto, ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele vai arcar com as Você consequências. que é pai não dá conta, o que o professor tem que dar, né? Muito difícil, né? Eu sou meio, os pais acham barato, eles falam, nossa, eu queria ser assim. Eu falo assim, tá ficando muito no videogame? Pode trazer aqui para mim o videogame. Aí eles arregalam o olho daquele tamanho, né? Sim, vai ficar aqui no meu armário. E se duvidar, eu levo para casa. E não sei quando eu trago. Não, tia Thaís. Falei, não tem não. Comigo você sabe que não tem negociação. Estou te dando 2 opções. Ou você cumpre as regras que sua mãe estabeleceu de tempo de videogame e estudo, ou ele vai ficar aqui comigo. E aí não tem mais. Estou te dando 2 opções. Olha que legal, começou bacana com você. Não, tia Thaís, então eu vou fazer o que minha mãe mandou. Então, tá bom. Se ela me mandar mensagem durante a semana, na próxima sessão eu quero o videogame aqui e comigo não tem negociação. Tá bom, tia Thaís. Eu falo, meu Deus, eu tinha que fazer isso? Claro que não. É claro que não. Tem que fazer seu pai e mãe. Só que, assim, chega um ponto, gente, que eu falo com elas e elas não dão conta. Eu falo assim, então tá bom. Então agora quem vai entrar na história sou eu. O que você vai fazer? Eu falo, ficou celular comigo já lá, ficou celular comigo lá uma semana inteira. Ficou lá na minha sala. Eu falei, enquanto eu não ver resultado, vai ficar aqui. E não, você não vai me dar? Não. Não tem problema se você me odiar. Isso não é nada meu. Não, tia Thaís, eu gosto de você. Que bom, que eu também te amo, mas vai ficar aqui. Aí eles dão aquela, sabe... Claro que nisso, quando a gente já tem muito vínculo, né? Eles já me conhecem há um bom tempo, eles sabem que a Thaís é tudo de bom, mas que a Thaís também puxa a orelha. Eu puxo a orelha, assim, de fazer a criança ali chorar. E chorar porque ela sabe que ela está errada. Eu falei, você está entendendo por que eu estou chamando a sua atenção? Sim, eu falei assim, você não pode gritar com a sua mãe. Ela te colocou no mundo. Nós devemos respeito à nossa mãe.
E por mais que você não concorde, converse com a sua mãe, os jovens, né? Agora, gritar, xingar sua mãe, isso não pode acontecer. Você gostaria que ela te xingasse? Não. E aí eu dou uma lição de moral. E aí eles se emocionam, né? E aí depois eu abraço, aperto, eu falo, eu amo você. Falei assim, mas você não pode fazer esse tipo de coisa. Então, o que eu faço? Eu faço eles refletirem, Maria, sobre aquela situação, dou um puxão de orelha, né? Mas eu trago eles para a realidade e não dói. E aí depois eu acolho, para ele entender que é um sentimento bom. O que eu falo para os pais? Pais, o não também é afeto. Também é um ato de amor. E aí que eles olham assim, eu falo, leiam isso a Mitiba, Quem Ama Educa. Pronto, é um livro básico dos pais e ele fala exatamente sobre isso. Aí eles, então tá. Porque eu falo assim, gente, dizer não, calma. Não vai doer como vocês imaginam. Vai doer depois que teu filho tiver 15 anos, saindo lá para usar droga ou bebida e você falando que não e ele batendo a porta na sua cara usando o seu dinheiro para isso. E aí não adianta mais. E a realidade é essa, gente. Porque o que eu certeza, não tem outra. E é de arrepiar o cabelo. Né? Então, não tenho medo de, muitas vezes, colocar de uma maneira mais densa, mais pontual. Não tenho medo. Porque, assim, eles sabem que quando você coloca de uma maneira firme, mas você explica a realidade, mas você acolhe essa criança, esse jovem, eles entendem. Eu nunca tive problemas disso, assim, né? A criança ali sair lá triste, tadinha, né? Eu falo, meu Deus, que dó, né? Fala para a mãe, mãe, não vai dar jeito, mas eu vou ter que dar uma pegada. Elas gostam, elas falam, ele precisava disso, né? Só que eu pego no pé delas também, falo, mas você tem que manter. Agora, se for ceder, não vai adiantar, não dá, né? Tá bom? Certinho. Desculpa aí o desabafo e as trocas de... contando um pouquinho aí das minhas peripécias, mas eu conto aquilo que dá certo, tá? Pode ficar tranquila. Vamos para a nossa foto? Vamos! Liguem as câmeras, vamos tirar uma fotinho para te botar no grupo, fazer fusquinha. Brincadeira. Quem quiser abre a câmera, Carol, Laudice. Emiliano, você está sem câmera? Bom, hoje não. Você está com câmera. Ô, Késia, está com câmera? Posso tirar, povo? Sim. Então tá. Já. Deixa eu salvar aqui. Isso ficou bacana. Beautiful. Meus amores, muito obrigada. Eu acabei de levantar às 10. Falo demais, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que me cortar. Eu falo muito. Muito obrigada, mais uma vez, pelo carinho de vocês, por estarem até essa hora comigo. Eu vou pensar se a gente entra em Lúria ou entra em... Acho que vou falar de neurônio primeiro para fechar esse ciclo orgânico. E depois a gente entra em Lúria, porque é muito longo falar de Lúria. Tá? Eu vou pensar com calma. Minha ideia, como eu falei para vocês, é entre 25 e 26. Eu vou ver ali o dia certinho. Capaz, amiga. Ixi, imagina. Que é todo mundo aí. Relaxa. Importante que você está aqui participando com a gente. Espero que você tenha gostado. A Sônia e a Késia são parceiras novas nossas. Estou bem feliz que vocês estão aqui, ó. Muito contente. Tá bom? Obrigada. Que bom. Deus abençoe vocês, viu, por estarem com a gente. E vamos continuando a ferver o grupo lá, tá bom? Vamos colocando nossas coisas lá. E logo, logo a gente se encontra de novo aqui na telinha. Tá bom, meus amores? A gente que agradece, nós aprendemos muito, muito, muito mesmo com você. Bom, Sônia. Eu estava aqui pensando, Thaís, que você podia ser minha professora de anatomia. Eu aprendo mais com você do que com meu professor. Jesus! Então, né?
Falta me encontrarem, gente. Falta me encontrar. Me indiquem para as faculdades de vocês, então, tá? Estou querendo Tá entrar certo. nessa vibe aí, mas ainda não fui atrás. Então, vocês me indiquem aí para as faculdades. Falar tem uma professora bem legal. Parabéns pelo trabalho. Vai que né, alguma aí gosta da minha carinha aí, a gente faz umas coisas legais aí. É sério, Obrigada. eu sempre apanhei em anatomia, sempre. E agora eu tenho que fazer uma avaliação do ENAD. Eu estou aprendendo mais com você do que com a aula que o professor me deu. Gente, e Complicado. olha que foi só uma pincelada, né? Porque, na verdade, é bem mais complexo, né? É que a gente vai apanhando, né? Mas do jeito que você fala assim, dando exemplos do dia a dia, da realidade. Então, fica mais fácil da gente captar. É verdade. O professor eu acho. não. O professor na faculdade, na aula de anatomia, o que ele faz? Ele dá aquele exemplo anatômico mesmo, técnico. Aí assim, a gente ou decora, né? Entendi. E você não, você consegue fazer essa amarração. Como é o nome mesmo daquela ligação lá entre o... Você consegue fazer... Broca e Wernicke. É o fascínio, né? Fascículo. É o fascículo, eu marquei aqui. Você é essa ligação aí que a gente tem entre o Broca e o Wernicke. O Wernicke, né? Porque quando você fala, o que acontece? Eu particularmente, eu consigo entender, porque é a nossa realidade, né, das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, eu consigo entender a sua fala, a realidade de hoje, com essas questões teóricas, né? Então, na minha cabeça, acontece esse fascículo aí. Você tem essa peça. Muito obrigada. Que bom, fico muito grata, sim, porque eu sou muito da prática, eu tenho dificuldade com a teoria, assim, né? Então, o que eu faço? Mas eu consigo estudar a teoria e fazer esse fascículo, né? Essa ponte para as práticas que eu vivencio, né? E aí, assim, aí tem função. Porque, assim, ler por ler, a gente vai ler. A gente lê a vida inteira, né? Tá, mas eu falo assim, mas eu vou usar isso para quê, meu Deus? É tipo assim, eu na matemática, sabe? Eu falo assim, mas por que eu vou usar essa fórmula? A gente não vai usar isso. Né? Na minha cabeça não entra. Se eu não vejo função, eu não me dedico. Agora, se eu falo, nossa, agora entendi, porque ele tem dificuldade nesse processamento, porque falhar nisso. Entendeu? Aí você consegue conectar com aquele teu aluno, porque que ele tem dificuldade, provavelmente. Existe resposta, a ciência existe resposta para tudo, né, gente? Verdade, é. E aí, quando você começa a ver na neurociência, que é o que nós estamos estudando aqui, você encontra essas respostas, você fala, agora sim. Porque só por ler você fica assim, tô lendo aqui, mas oi, quê? Né? E aí, quando você fala, entendi, essa área e causa isso na pessoa, fica mais fácil. Fica bem mais fácil. Aí você encontra mais recursos de intervenção também, de estimulação, né? É isso mesmo. E você começa a entender o mais difícil, que a anatomia, olha, não é brincadeira, não. Então vai que der. Obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite, Para a nossa pessoal. gravação. Boa noite, tá bom. Boa noite, Tchau, Thaís. meninas.